Imagine uma floresta tão viva durante o dia que parece morta à noite. Não por silêncio, mas porque algo observa. Há um horário na Amazônia em que até os animais param de se mover. Os insetos diminuem o ritmo, o vento muda de direção. E quem conhece a mata de verdade sabe: quando a noite cai por completo, a floresta deixa de ser território humano. Este vídeo não é sobre lendas contadas em fogueiras para assustar turistas. É sobre relatos reais, registros ignorados, histórias apagadas e um padrão perturbador. Pessoas que entram na floresta amazônica à noite e simplesmente não voltam. Algumas deixam rastros, outras nem isso. E o mais assustador não é o desaparecimento em si, é o que os sobreviventes, raríssimos, dizem ter visto. Antes de continuar, me diga uma coisa: por que você acha que povos indígenas, mateiros experientes e até militares evitam a floresta durante a noite, mesmo armados e treinados? O que existe ali que não aparece nos mapas? Essa é a pergunta central deste vídeo. A Amazônia cobre mais de 5 milhões de quilômetros quadrados. É o maior bioma tropical do planeta. Um lugar tão vasto que, mesmo com satélites e drones, mais de 90% nunca foi estudado a fundo. Durante o dia ela engana, parece exuberante, cheia de vida, quase acolhedora. Mas à noite, a lógica muda. Relatórios internos de expedições científicas, muitos nunca publicados, relatam o mesmo padrão: quedas bruscas de temperatura, sensação de estar sendo seguido, sons que não se comportam como sons naturais e o mais recorrente de todos, a sensação de não estar sozinho, mesmo quando não há nada visível ao redor. Mateiros antigos que trabalham há décadas na região dizem que existe um horário proibido, um momento em que a floresta fecha, não oficialmente, não por lei, mas por algo mais antigo, mais instintivo. Eles afirmam que se alguém insiste em caminhar mata adentro após esse horário, a floresta cobra o preço. E aqui surge o primeiro gatilho de curiosidade. Por que, se a floresta fosse apenas perigosa por causa de animais selvagens, por que tantos corpos nunca são encontrados? Nem ossos, nem roupas, nem sinais de ataque. Onças deixam marcas, cobras deixam vestígios, quedas deixam rastros, mas esses casos somem sem explicação física plausível. Há registros de trilhas bem marcadas onde grupos inteiros caminharam durante o dia e, ao tentarem retornar à noite, o caminho simplesmente não estava mais lá. Árvores reconhecíveis pareciam diferentes, sons vinham de direções impossíveis e bússolas giravam sem sentido. Um ex-militar brasileiro que participou de uma operação de reconhecimento noturno próximo à fronteira com o Peru relatou anos depois algo que jamais colocou em relatório oficial. Segundo ele, o grupo começou a ouvir passos sincronizados com os deles, sempre alguns segundos atrasados. Quando paravam, os passos também paravam. Quando corriam, algo corria junto. Eles não viram nada, mas todos sentiram. Esse tipo de relato se repete em países diferentes, culturas diferentes, décadas diferentes. O que muda é apenas o nome dado ao fenômeno. Alguns chamam de espíritos da mata, outros de entidades antigas, há quem fale em predadores desconhecidos, e há quem prefira nunca mais falar sobre isso. E aqui está o ponto mais inquietante. Por que tantas dessas histórias são abafadas? Por que guias turísticos mudam de assunto? Por que documentos oficiais falam em desorientação quando há padrões claros demais para serem coincidência? Talvez porque admitir que não controlamos a floresta seja algo que o mundo moderno não sabe aceitar. Mas a floresta não precisa ser compreendida para existir. Ela apenas existe. E quando a noite cai, ela lembra quem manda. No próximo bloco, vamos entrar em casos reais mais perturbadores de pessoas que desafiaram esse limite invisível, incluindo um desaparecimento documentado que até hoje não tem explicação oficial, mas deixou algo para trás, algo que não deveria estar ali. Se a floresta apenas assustasse, as pessoas voltariam, machucadas, traumatizadas, em choque, mas voltariam.
O verdadeiro terror começa quando percebemos que muitos nunca mais foram vistos, mesmo em áreas relativamente próximas de comunidades humanas. Não estamos falando de aventureiros despreparados apenas, estamos falando de guias experientes, pesquisadores, caçadores nativos e até agentes do Estado. Um dos casos mais documentados ocorreu no início dos anos 2000, envolvendo um jovem pesquisador estrangeiro que estudava padrões de comportamento noturno de insetos na região amazônica brasileira. Ele insistiu em montar armadilhas de observação após o pôr do sol, contrariando alertas de guias locais. Na última noite, decidiu avançar cerca de 2 quilômetros mata adentro, sozinho, carregando apenas equipamentos leves e um rádio. O rádio transmitiu por exatos 4 minutos. No primeiro minuto, tudo parecia normal. No segundo, sua voz mudou. Dizia que estava ouvindo algo que não conseguia identificar. No terceiro, houve silêncio, seguido por uma frase que ninguém conseguiu explicar. Tem alguém repetindo meus passos. No quarto minuto, apenas respiração acelerada. Depois disso, nada. As buscas duraram semanas. Helicópteros, cães farejadores, rastreamento térmico, nenhum sinal de luta, nenhum vestígio biológico, apenas o equipamento, encontrado intacto, cuidadosamente apoiado contra uma árvore, como se tivesse sido deixado ali por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. E aqui está a pergunta que ninguém gosta de fazer. Por que alguém largaria tudo e entraria mais fundo na floresta sem deixar rastro algum? Esse padrão se repete em vários relatos. Pessoas que descrevem uma sensação inexplicável de convite. Não medo imediato, mas curiosidade. Uma vontade súbita de seguir um som, uma sombra, um chamado. Algumas vítimas chegaram a relatar, antes de desaparecer, que ouviam vozes conhecidas, chamando seus nomes, mesmo sabendo que estavam sozinhas. Mateiros antigos explicam isso de forma simples. A floresta aprende você. Eles dizem que depois de alguns dias na mata, ela reconhece seus passos, seu cheiro, seu ritmo. E à noite, isso se transforma em vantagem, para ela. Outro caso intrigante envolve um pequeno grupo de garimpeiros ilegais que decidiu atravessar um trecho de mata fechada durante a noite para evitar fiscalização. Eram 5 homens. Apenas um voltou. Encontrado 2 dias depois desidratado, andando em círculos a poucos quilômetros do ponto inicial. O que ele contou nunca foi levado a sério oficialmente. Segundo ele, o grupo começou a ouvir assobios vindos de direções diferentes, sempre à mesma distância. Quando tentavam se aproximar, os assobios se afastavam. Quando paravam, os assobios continuavam. Em determinado momento, ele percebeu que não estavam mais caminhando juntos, mesmo achando que estavam lado a lado. Um a um, os outros simplesmente deixaram de responder. Não houve gritos, não houve luta, apenas ausência. Esse homem nunca mais entrou na floresta. E aqui está um detalhe perturbador. Em várias culturas indígenas isoladas, existe a crença de que nem tudo na floresta é animal, nem tudo é espírito e nem tudo quer matar. Algumas coisas apenas levam. Para onde? Ninguém sabe, mas todas concordam em algo. A noite não pertence aos humanos. Cientistas tentam explicar esses desaparecimentos com desorientação, privação sensorial, pânico, ilusões auditivas. Mas essas teorias falham quando confrontadas com o fato simples. Pessoas acostumadas à floresta não se perdem assim. Guias que conhecem cada trilha, cada árvore marcante, cada curso de água simplesmente desaparecem. E quando alguém tenta refazer o trajeto, o caminho não se comporta da mesma forma. Como se a floresta tivesse memória. Como se algo ali soubesse exatamente quando alguém está vulnerável. No próximo bloco, vamos avançar ainda mais fundo, para relatos que envolvem encontros diretos, figuras impossíveis, sons que não pertencem a nenhum animal conhecido e uma teoria que muitos consideram absurda, mas que começa a fazer sentido quando você junta todas as peças. Até agora, falamos de desaparecimentos. Mas existe algo ainda mais perturbador do que sumir na floresta à noite. Voltar, tendo visto algo que não deveria existir. São raros, mas existem. Esses sobreviventes carregam um padrão comum nos relatos.
dificuldade de falar sobre o que aconteceu, lapsos de memória e uma sensação constante de que a floresta ainda os observa, mesmo a quilômetros de distância. Alguns abandonaram completamente a vida que tinham. Outros se recusam a dormir no escuro. E quase todos dizem a mesma frase, com palavras diferentes: não era um animal. Um dos relatos mais inquietantes vem de um antigo barqueiro que navegava rios amazônicos há mais de 40 anos. Em certa ocasião, precisou atravessar um trecho de mata durante a noite, após o motor do barco falhar. Ele conhecia a região como poucos, já havia passado por ali centenas de vezes. Mas naquela noite, algo estava errado. Segundo ele, a floresta estava silenciosa demais. Nenhum inseto, nenhum pássaro noturno, apenas o som dos próprios passos. Em determinado momento, ele percebeu que os sons voltavam com um pequeno atraso, como um eco, mas não exatamente igual. O ritmo era o mesmo, a intensidade não. Quando parou, ouviu a coisa mais estranha de todas: respiração. Não vinha de frente, nem de trás. Vinha de todos os lados. Ele descreveu a sensação de estar cercado por algo grande, mas invisível. Algo que se movia entre as árvores sem tocar nelas. Algo que parecia esperar. Quando finalmente correu, sentiu uma pressão no ar, como se a floresta estivesse se fechando ao redor dele. Ele não viu nada, mas disse que sentiu que foi observado, avaliado e poupado. Essa ideia aparece em outros relatos, a de que nem todos que entram à noite são atacados. Alguns são apenas testados. Aqui entra um ponto crucial do vídeo. E se o perigo da floresta amazônica à noite não for apenas físico? Antropólogos que estudaram tribos isoladas relatam mitos antigos sobre os vigias da mata. Não exatamente espíritos, nem animais, mas algo que habita a floresta desde antes dos humanos. Algo que reage à invasão, ao desrespeito, ao barulho excessivo, à intenção errada. Essas entidades não são descritas como malignas, são descritas como guardas. E o mais curioso, muitas dessas histórias surgiram em culturas que nunca tiveram contato entre si, mas descrevem comportamentos quase idênticos. Sons que imitam passos humanos, chamados com vozes familiares, sensação de desorientação súbita, caminhos que se repetem mesmo quando se anda em linha reta. É aqui que surge uma teoria que incomoda muita gente. Alguns pesquisadores sugerem que a floresta funciona como um sistema vivo, extremamente complexo, capaz de interferir na percepção humana. A combinação de escuridão total, umidade, sons de baixa frequência e padrões visuais caóticos poderia gerar experiências profundamente reais. Alucinações compartilhadas, sensação de presença, perda de noção espacial. Mas essa teoria esbarra em algo difícil de explicar. Como várias pessoas descrevem a mesma coisa sem nunca terem conversado entre si? E por que isso acontece quase exclusivamente à noite? Ex-militares que participaram de treinamentos na selva relatam que a floresta muda completamente após certo horário. Equipamentos falham, comunicações sofrem interferência, a sensação de profundidade se altera, árvores parecem mais próximas, distâncias ficam distorcidas. É como se o ambiente estivesse ativamente confundindo. Um deles afirmou algo que nunca saiu da cabeça: de dia você anda pela floresta, à noite parece que ela anda ao seu redor. Essa frase resume tudo. O clímax dessa parte não está em um ataque direto. Está na ideia de que não entendemos totalmente onde estamos entrando. Que talvez a Amazônia não seja apenas um local perigoso, mas um território que não foi feito para ser atravessado no escuro. E se quem desaparece não é vítima de algo brutal, mas simplesmente não encontra mais o caminho de volta, porque o lugar onde entrou já não existe do mesmo jeito. No próximo e último bloco, vamos juntar todas essas peças e responder a pergunta mais importante de todas. Por que algumas pessoas entram na floresta amazônica à noite e conseguem sair, enquanto outras simplesmente desaparecem? Não existe uma resposta única, mas existe um padrão.
Os que voltam quase sempre têm algo em comum: respeito absoluto pela floresta. Não entram para desafiar, não entram por curiosidade imprudente, não entram acreditando que dominam o ambiente. Eles entram porque precisam e saem assim que podem. Já os que desaparecem, na maioria dos relatos, ignoram avisos, subestimam o lugar, confiam demais na tecnologia, na força física ou na experiência anterior. A floresta não reage bem à arrogância, não reage bem ao barulho excessivo, não reage bem à pressa e, principalmente, não reage bem a quem anda sem propósito claro. Guias tradicionais dizem que a floresta sente a intenção. Cientistas chamariam isso de instinto. Antropólogos chamariam de construção cultural. Mas todos concordam em um ponto: algo muda quando o sol se põe. À noite, a Amazônia não é apenas escura, ela se torna indiferente à presença humana. Trilhas familiares deixam de parecer familiares, sons deixam de indicar distância. O cérebro humano, moldado para ambientes abertos, entra em conflito com um espaço fechado, profundo e vivo demais. E então vem o momento crítico, a sensação de que alguém está observando. Nesse instante, muitos cometem o erro fatal. Correm, gritam, tentam impor controle. Mas a floresta não funciona assim. Ela não responde à lógica humana. Quanto mais você luta contra ela, mais ela parece engolir você. O clímax de tudo isso não está em uma criatura específica, nem em um fenômeno isolado. Está na ideia de que a floresta amazônica é um sistema tão antigo e complexo que ainda não aprendemos a coexistir com ela no escuro. Talvez não seja um monstro, talvez não seja um espírito, talvez seja apenas um ambiente que não foi feito para nós à noite e que cobra caro quando esquecemos disso. E aqui fica a reflexão final. O ser humano se acostumou a acreditar que domina tudo, que mapeia tudo, que controla tudo. Mas a Amazônia é um lembrete vivo de que ainda existem lugares onde não somos o topo da cadeia, nem mesmo visitantes bem-vindos após certo horário. Se você algum dia estiver próximo da floresta quando a noite cair, lembre-se disso. Não desafie, não provoque, não confie apenas na tecnologia. E, acima de tudo, não siga sons que você não consegue explicar. Porque muitos dos que entraram acreditando que não aconteceria nada foram os mesmos que nunca mais voltaram. Se este vídeo te fez refletir, se despertou em você aquela sensação estranha de curiosidade misturada com respeito, então você já entendeu a mensagem mais importante de todas. Inscreva-se no canal para continuar explorando histórias reais, mistérios ignorados e lugares do mundo que ainda desafiam tudo o que acreditamos saber. Aqui nós não buscamos apenas entretenimento, buscamos compreender o desconhecido, com respeito, cautela e consciência. Porque às vezes, o maior mistério não é o que existe na escuridão, é o que nos faz entrar nela.